Olá, nós somos os membros do Grupo 1. Vamos apresentar hoje o nosso projeto Onda na entrega final. E bom, passando rapidamente no sumário da nossa apresentação, a gente vai começar inicialmente introduzindo o projeto mecânico, depois a modelagem do manipulador juntamente com a implementação da cinemática direta e inversa, a execução de uma trajetória do nosso braço e por fim a análise dinâmica do manipulador. Então vamos começar com o projeto de desenvolvimento do nosso CAD. Então vamos lá, falando rapidamente sobre o nosso projeto mecânico, é válido a gente introduzir que inicialmente a proposta do projeto era que a gente desenvolvesse um manipulador que tivesse no mínimo três juntas rotacionais e uma prismática. A gente decidiu ir um pouco além, então a gente colocou uma rotacional a mais no End Effector, que a gente achou isso interessante. Enfim, para nossa aplicação de soldagem submarina, a gente julgou necessário ter esse grau de liberdade a mais, justamente pelas tarefas que talvez tenham que ser desenvolvidas, enfim, a trajetória que talvez o manipulador tenha que percorrer, a gente achou interessante colocar esse grau de liberdade a mais no End Effector. Enfim, fazendo uma breve introdução e explicação sobre o nosso manipulador, a gente tem, novamente, três rotacionais, um prismático e mais um rotacional na ponta, então a gente tem esse rotacional na base, a gente tem esse outro rotacional que gira esse cotovelo verde. A gente tem esse outro rotacional que gira esse cotovelo vermelho. A gente tem o prismático. E por fim, novamente, a gente tem o Wind Effector. Enfim, essas cores, elas logicamente não são o que vão ser implementadas no projeto em si. É só por, enfim, a gente conseguir realmente fazer uma distinção de qual parte é qual no manipulador. E agora falando brevemente sobre a estrutura do manipulador, então por que que a gente decidiu adotar essa estrutura um pouco mais cilíndrica? Bom, basicamente por conta do ambiente em que o manipulador vai estar inserido, então um ambiente aquático, submerso, em virtude do arrasto e das pressões que estão sendo exercidas, então ter uma superfície bem polida e arredondada é extremamente bom para reduzir essas forças de arrasto e distribuir uniformemente as tensões geradas pela pressão da água em altas profundidades. Por fim, esse formato cilíndrico também facilita a questão da vedação do nosso robô. Novamente, pensando em um ambiente aquático, em que ele está sujeito à entrada de água, a vedação de superfícies circulares, redondas, se torna muito mais fácil e muito mais aplicável. Bom, dando prosseguimento aqui para a nossa primeira implementação de cinemática, a gente vai iniciar com a cinemática direta e ela tem como principal objetivo responder a simples pergunta de dadas as posições das minhas juntas, onde está o meu end effector? Essa é a grande pergunta que a cinemática direta resolve. E bom, para a gente conseguir calcular isso, a gente primeiro estabelece um sistema de coordenadas para cada elo. Aqui a gente define os eixos Z alinhados com a atuação de cada junta. A gente pode ver aqui que as juntas rotativas são representadas com esse formato cilíndrico, enquanto a junta prismática é representada com o quadrado. E em seguida, com os eixos definidos, a gente consegue preencher a nossa tabela de dano de Rothenberg e listando os nossos parâmetros. E é importante levar que a nossa junta 4 é a nossa junta prismática, então é importante ressaltar esse ponto, já que ela é a única mais diferente aqui do resto. E bom, explicando um pouco sobre como as tabelas como a tabela se transforma em matrizes matemáticas, que o computador entende, né? A partir da tabela de DH a gente consegue gerar as matrizes de transformações homogêneas para cada elo, e aqui a gente pode ver a de M0 até 1 e de M1 até 2, e basicamente a primeira matriz leva de referência a base até a junta 1, e a segunda leva da junta 1 até a junta 2, considerando as rotações de θ1 e θ2. Bom, assim a gente consegue seguir, fazendo o mesmo processo para os elos seguintes, até que por fim a gente tem a nossa transformação final para o End Effector, completando a cadeia cinemática do nosso manipulador de 5 graus de liberdade. Bom, e apresentando o resultado consolidado, as equações que se relacionam às entradas com as saídas, basicamente, a gente consegue ter a nossa matriz de transformação total, que é quando a gente multiplica todas essas matrizes em sequência para obter, por fim,
a nossa matriz de transformação total, o resultado dessa matriz bem grande que a gente consegue ver aqui embaixo, na parte inferior do slide. E legal ressaltar também que a parte superior esquerda, esse 3x3, é a definição da orientação final da ferramenta, e a última coluna ali dos vetores P define x, y, z no espaço, né? Bom, para as posições finais, a gente consegue extrair a última coluna da matriz anterior, chegando nessas três equações fundamentais de Px, Py e Pz, e elas são as equações da cinemática direta. Se a gente substituir os valores dos ângulos e da extensão da nossa junta prismática, a gente consegue calcular exatamente onde o robô está, com base nessas equações. E elas também vão ser usadas posteriormente para conseguir validar o nosso modelo no software de simulação, que a gente vai mostrar a implementação da cinemática direta futuramente. Como já foi decidido na cinemática direta, foram definidas as posições finais do nosso manipulador, e com eles a gente vai conseguir determinar a nossa cinemática inversa. Aqui é a matriz de posição de rotação que a gente encontrou na cinemática direta. Então a gente consegue obter os ângulos através da matriz de rotação. E a partir dessa matriz de rotação, a gente consegue achar essas equações para nossos ângulos. E como a gente está trabalhando com manipuladores, o manipulador no mesmo plano, a gente pode aplicar a lei dos cossenos para descobrir θ2 e θ3. Com isso também a gente calcula a posição da junta prismática. E então a gente consegue descobrir os ângulos a partir do nosso end effector, da posição final do nosso manipulador. Bom, agora que a gente já conseguiu definir a geometria estática do robô, a gente pode entrar na análise diferencial através das matrizes jacobianas, que são fundamentais, porque elas permitem que a gente consiga relacionar as velocidades das juntas com as velocidades lineares e angulares do end effector. Bom, para calcular a jacobiana, novamente a gente usa a nossa tabela de Davi-Rattenberg, então retomando ela aqui de novo. E, bom, como a gente pode ver, e como os meus colegas anteriormente falaram, é um manipulador com 5 graus de liberdade. Então, e é importante lembrar também que ele tem uma junta prismática dentre essas juntas, né? E, bom, como devido à complexidade algébrica das operações para o cálculo do nosso jacobiano, a gente optou por utilizar a biblioteca do SymPy, do Python, para computação simbólica, né? Então a gente define as variáveis de junta, de Q1 a Q5, e também os comprimentos dos links, de L1 até L5, com símbolos matemáticos, e assim é possível a gente calcular de maneira simbólica essas matrizes, né? Bom, para fazer isso a gente implementou uma função que gera automaticamente a matriz de transformação homogênea individual de cada elo. E aqui a gente pode ver basicamente a representação matemática clássica dessa matriz, que contém as rotações e as transações locais baseadas nos parâmetros da tabela anterior, que a gente pode ver aqui. Bom, partindo para as transformações acumuladas e a sua simplificação, com as matrizes individuais, nós realizamos a multiplicação em cadeia para obter as transformações acumuladas até o end effector. E no próximo slide, para maior clareza, a gente compactou as notações em termos trigonométricos para substituir as variáveis e a gente conseguir exibir a matriz de uma maneira melhor. E como a gente pode ver, ficou um pouquinho grande. E ela é extensa, mas ela é essencial para a gente, pois ela carrega informação de orientação e posição de cada elo em relação à base, né? E bom, para o próximo passo, a gente tem que extrair os vetores Z e o vetor θ, que é um passo-chave para o nosso jacobiano geométrico e do resultado das nossas matrizes, né? Porque é daqui que a gente extrai
os valores do eixo de rotação ou de atuação da junta através do vetor z e da posição de origem do sistema de coordenadas da junta através do nosso vetor θ. Sem ele a gente não conseguiria, por exemplo, montar as colunas da nossa jacobiana, que vai ser calculada através dessa parte do código, que basicamente a gente aplica a definição do jacobiano geométrico, o código verifica o tipo da junta e aplica a fórmula correta, né? E aqui está o resultado do nosso jacobiano geométrico, como a gente pode observar. Bom, para validar um modelo simbólico, a gente aplica os valores numéricos para uma configuração conhecida, que também é a configuração que a gente acabou utilizando no final do nosso projeto mecânico. E, a partir dela, essa matriz numérica é o resultado da expressão, e isso confirma que o nosso modelo está pronto para ser utilizado no cálculo das singularidades e no planejamento de trajetórias, que a gente vai poder ver a seguinte. Esse aqui é o nosso resultado do nosso jacobiano numérico, né, entre aspas. Bom, partindo agora para as implementações da cinemática direta e inversa, como meus colegas já falaram um pouco anteriormente, eu não vou me estender muito, mas essa aqui é basicamente a implementação da cinemática direta, usando o Robotic Toolbox do Python, ou do Peter Cork, para fazer essas implementações e a gente poder realmente ter essa visualização das nossas cinemáticas. Aqui é um pouco da nossa implementação da nossa cinemática inversa que a gente foi desenvolvendo ao longo do projeto. É legal observar também como que o projeto ele acaba evoluindo, né? E bom, por fim, a implementação do nosso jacobiano, que acredito que seja a última implementação antes da implementação final, que a gente pode ver um pouco dela, também feita no Peter Cork. E aí, por fim, ali na tela, ele fazendo a trajetória definida ou indo para a posição que a gente definiu inicialmente. Bom, falando um pouco mais sobre a execução da trajetória, para a execução da nossa trajetória, da nossa execução final, aqui nós já estávamos com todo o nosso diretório de trabalho desenvolvido em ROS 2, Rumble. Como a gente pode ver, a visualização vai ser feita através de um RViz, em que a gente também vai deixar tudo disponível, todos os códigos abertos, assim como as nossas implementações. E bom, a gente utilizou basicamente os conhecimentos anteriores que a gente desenvolveu para implementações das cinemáticas, para o cálculo da nossa trajetória e, por fim, esse é o resultado. A gente acaba imprimindo valores cartesianos de x, y e z que o nosso manipulador ele deve se projetar até lá. E esse é o resultado da nossa trajetória, já com a implementação do nosso próprio CAD com o nosso próprio URDF. Bom, e agora a gente vai fazer uma análise breve da dinâmica do manipulador. Então, basicamente, para a trajetória que o Pedro havia mostrado anteriormente, a gente tem agora o gráfico das posições de cada junta. Então, vocês podem ver que está em graus. Mais ou menos as entradas de cada junta foi 30 graus. Esse também a gente tem o gráfico das velocidades de cada junta. O gráfico das acelerações. E, por fim, também o gráfico do jerk. Também foi pedido o gráfico do torque de cada junta. E aí agora, enfim, juntando todas no mesmo gráfico, a gente tem um subplot de cada um dos gráficos que a gente mostrou anteriormente. E bom, para fazer uma explicação breve sobre a questão da trajetória que a gente desenvolveu, justamente para a gente não ter nenhuma questão de descontinuidade da função, principalmente em relação à aceleração. Então, ter picos de aceleração podem danificar
o motor e, consequentemente, o braço inteiro. Então, a gente pensou na implementação de uma função do quinto grau que evita qualquer tipo de problema e a gente tem não só uma aceleração contínua, mas como também um jerk contínuo, então você não vai ter nenhum pico de aceleração durante o movimento do robô. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.